Boa noite, tudo bem com você? Estamos juntos aqui mais uma vez, nesta sexta-feira, este horário de pôr do sol, início do sábado, para juntos estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus e termos um momento de meditação e oração. Espero que a sua semana tenha sido abençoada, tenha sido uma semana rica de bênçãos e que você tenha sentido a presença de Deus a cada momento, a cada passo que você deu. Nesse momento é um momento para agradecer a Deus pela vida, pela sua presença, pelo seu amor, pelo cuidado para conosco. E meditarmos um pouco na sua palavra, pensando um pouquinho a respeito daquilo que Ele tem feito por nós e também daquilo que Ele pode ainda fazer, se nós permanecermos unidos e fiéis a Ele. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus e termos um momento de meditação, vamos, como é costume, orar, buscando a Deus, buscando a sua bênção, buscando a sua presença em nossa vida. Eu convido você, aonde quer que esteja nesse momento, para curvar a sua fronte e para elevar o pensamento a Deus, para orarmos, buscando a sua bênção sobre nós. Vamos orar. Nosso querido Deus, nós louvamos o Teu nome pelas bênçãos que recebemos durante a semana e pedimos que esteja conosco nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, ao meditarmos um pouco, a conversarmos a respeito daquilo que é tão precioso, que é o relacionamento contigo, que é a salvação, que é Jesus na vida de cada um de nós. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo, onde quer que esteja, cada um dos Teus filhos que estão nesse momento conectados, ouvindo a Tua palavra, que possam receber Teu amor, a Tua bênção, e possam ser alimentados em suas almas, em seu espírito, durante esses momentos que vamos estar juntos. Pedimos que esteja conosco, ouça a nossa oração, a nossa voz, e abençoe a cada um que ouvir essa mensagem e que posteriormente também ouvi-la gravada, que possa tocar a mente e o coração de cada um. Pedimos essas bênçãos nesse dia sagrado, em nome de Jesus. Amém. Bom, bem-vindo a você que está conectado ao vivo, que está conosco aqui na página do Facebook da nossa igreja, Igreja de Língua Portuguesa de Bruxelas. E é um privilégio estarmos juntos, ouvindo a palavra de Deus, estarmos conectados e podermos desfrutar da companhia um do outro mesmo à distância. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre alguns pontos interessantes que têm vindo ao meu conhecimento. Nós temos vários tipos de cristãos e vários tipos de pessoas, cada um com a sua jornada espiritual em pontos diferentes. Alguns estão mais avançados, alguns estão iniciando, alguns estão paralisados, ou seja, há muito tempo não experimentam um crescimento espiritual, desde que conheceram Jesus, tiveram seu primeiro amor, quem sabe, um encontro especial com Cristo, não mudou nada na sua vida, não cresceram, ainda não desenvolveram realmente esse relacionamento com Cristo para passos mais elevados, avançados. E alguns têm realmente experimentado um crescimento. Eu tenho percebido algo que há muitos anos já, que acontece ao compartilharmos a palavra de Deus, ao você assistir um vídeo, uma pregação, um pastor, ao você ler em algum livro, ao mesmo estudar a Bíblia, ao ouvir um sermão na igreja, mas principalmente ao ouvir um testemunho de alguém, um testemunho ou o relato de um milagre. Algumas reações diferentes. Eu, no começo do meu ministério, 25 anos atrás quase, ano que vem 25 anos, eu não tinha medo nem vergonha de contar os testemunhos, os milagres, e por muitos anos eu fiz isso. Hoje eu sou um pouco mais cuidadoso. E eu vou explicar para você por quê, e quem sabe você vai se encaixar em uma dessas classificações. Mas hoje eu espero que você abra sua mente para entender algumas coisas. Veja, quando nós ouvimos um testemunho, um milagre, algo, algumas pessoas, a reação delas é
simplesmente pensar que é mentira. E por causa desses eu tomo cuidado, porque a última coisa que um pastor, que um pregador quer é que as pessoas pensem que aquilo que ele está apresentando é uma inverdade, né? É uma história criada, inventada. E eu sou muito bom em criar histórias de ficção. Mas, infelizmente, algumas pessoas pensam e reagem assim. Por quê? Bom, alguns motivos nós podemos pensar. Por que uma pessoa ela reage dessa maneira? Pode ser que ela seja daquele tipo que desconfia de tudo e todos. E na sua história, no seu passado, foi dado motivos a ela para desconfiar de tudo e todos. Uma pessoa que não aprendeu a confiar nem no seu pai, na sua mãe, não vai confiar num pastor, não vai confiar em uma pessoa que vem trazendo algo que ainda é difícil de se acreditar, porque precisa de fé. Segundo ponto, a pessoa pode reagir dessa maneira porque ela não é de confiança. Em geral, as pessoas de confiança confiam. Confiam em tudo e todos até que se prove o contrário. No momento que prova o contrário, ela para de confiar, mas ela é de confiança, então ela também confia. As pessoas que normalmente desconfiam dos outros é porque elas mesmas não são confiáveis. Isso é uma regra geral. Pode haver exceções, mas a exceção é difícil de encontrar, por isso acaba provando a regra. Há também aqueles que confiam, acreditam parcialmente, né? Não, isso aí não é bem assim. Pode ser que, e aí ela tenta encontrar uma justificativa, uma explicação racional, mas ela não aceita o milagre ou o fato como milagre, como fato. Realmente aconteceu? Não. Pode ter acontecido, mas aconteceu parecido com isso, não foi bem isso. Tem aqueles que acreditam depois de um período de oração, quando Deus traz a convicção ao seu coração, o Espírito Santo toca, e ela acaba acreditando, crendo naquilo, porque Deus confirmou. E há aqueles de fé cega, que em alguns casos é bom, mas em alguns casos não é tão bom. Acredito em tudo e todos. Tem gente que acredita em qualquer coisa. E aí a gente ouve a pessoa, pastor, eu ouvi dizer que se tomar um copo de água com... E aí faz uma listinha de coisas, é bom para isso, aquilo e cura. Eu visitei em Bruxelas uma família da África e a esposa, ela não pode ter filhos, mas o sonho dela é ter filhos. E ela vinha tomando uma erva, na realidade era uma raiz, um pó de uma raiz misturado com algumas coisas, e ela vinha tomando aquilo, porque lá na África falaram para ela que alguém tinha feito algum feitiço, e por isso ela não podia ter filhos. Mas se ela tomasse a raiz daquela árvore, o pó daquela raiz daquela árvore, ou da casca da árvore, ela poderia anular o feitiço que foi feito para ela. E ela cria naquilo. Então nós conversamos, nós oramos, e eu disse, olha, como que Deus vai ouvir você e vai te atender se a sua fé está no pó da casca da árvore e não está em Jesus? Está entendendo? Tem gente que pendura um amuleto no carro e diz que o São, não lembro lá o nome do santo, protetor, vai proteger o carro na viagem. Tem gente que faz isso e aquilo e tal porque coloca sua fé em coisas que não são Deus, que não é Deus, que não é Jesus. E como Deus vai atuar na vida de uma pessoa que tem a fé em outro lugar? Então tem gente que crê demais. Eu conheço pastores, e não estão muito longe de mim, que creem dessa maneira. E é assim que a gente conversa, e às vezes eu fico até assustado, admirado, mas tenho muito tato e muito cuidado ao lidar com essas questões ou situações. Tem pastores que vêm para o texto bíblico e acreditam no que está escrito ali. Alguns questionam alguns pontos e tentam encontrar uma explicação racional. Então, quando temos descrições de milagres incríveis e fantásticos na Bíblia, como o Mar Morto sendo aberto, ou a Arca de Noé, cabendo tantos animais, os animais entrando ali em questão de pouco tempo, tantas coisas que são relatadas no texto bíblico, milagres fantásticos. Algumas pessoas aceitam, creem, e outros não conseguem aceitar e crer dessa maneira. Então, tem um pastor, amigo meu, ele diz da seguinte maneira, ele crê da seguinte maneira, ele diz assim, bom,
A gente lê a Bíblia e nós vemos o que está escrito ali, mas a gente não é bobo. É assim que ele se refere aos milagres. Então ele diz, isso aqui não pode ter acontecido. E ele dá a explicação racional e lógica dele. Mas a história está ali para nos ensinar uma lição. Ou seja, Jonas não ficou na barriga do peixe por 3 dias. Quer dizer, isso é impossível. Mas a história está lá para ensinar para a gente uma lição. Então vamos aprender a lição que essa história quer nos trazer. Mas é impossível um ser humano ter sido engolido por um peixe e ficar lá 3 dias. Não aceita isso. Você viu o filme mais recente, acho que 3, 4 anos atrás, de Noé, mostrando a arca, acho que mais do que 5, 6 anos. No momento em que o mar se abre, ele não se abre. Na realidade, o que acontece ali fica muito claro para o telespectador que é um tsunami. A água vai recuando, 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 até que fica seco. O pessoal atravessa e, em certo momento, aquela onda gigantesca volta, um tsunami. Então, o que aconteceu foi um tsunami, não foi Deus que abriu o mar. E assim a pessoa diz, não, eu creio na história, aconteceu, mas não foi bem assim. Tem uma explicação lógica. Você percebe? O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte. Às vezes nós ouvimos milagres, testemunhos, e nós desconfiamos por algum desses motivos. Ou o problema está conosco, ou o problema está com a história, ou o problema está com quem contou. Mas talvez não tenha problema nenhum. Seja o problema, talvez, falta de fé. Então, vamos ver aqui, em Êxodo capítulo 3, o que aconteceu com Moisés. Moisés, nós sabemos que fugiu do Egito, porque ele tinha matado um egípcio, precisou se esconder, foi para a terra de Midian, e Deus foi encontrá-lo perto desse monte chamado Sinai, onde ele estava pastoreando durante 40 anos. Deus aparece ali na sarça ardente, o arbusto queimando, fala com ele e diz para ele, verso 7, Êxodo 3:7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o teu clamor, por causa dos teus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus explicou, falou tudo e disse, Moisés, é você. Você vai lá, eu estou te chamando para essa missão. A missão era impossível, humanamente falando. E Moisés sabia disso. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para participar desse projeto aí? Então diz Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés estava certo? Quem era ele? Ninguém. Nada. Nós, quando ouvimos muitas vezes um testemunho, quando nós ouvimos alguém contando um milagre, nós nos colocamos no lugar da pessoa e nós pensamos, isso aí não é possível. E muitas vezes nós pensamos, isso aí não é para mim. Esse nível de espiritualidade aí, isso aí era Daniel, isso era José, isso era Moisés, isso era Elias, Eliseu, né? Isso aí era Jesus e os apóstolos. Eu não. Quem disse que não? O que nós precisamos entender é que não é a respeito de mim e de você. Não sou eu, não é você. Não era Moisés. Moisés disse ali, quem sou eu? Realmente, quem sou eu? Eu não era nada. Ninguém. Ele não tinha a mínima condição. Ele era um pastorzinho de ovelha, porque agora ele passou 40 anos no deserto, sem contato com a corte, com o pessoal culto e educado da época. Ele estava no meio das ovelhas, ouvindo balidos o dia inteiro. Ele era um homem simples do interior. Realmente ele não era ninguém. E por isso Deus chamou ele, escolheu ele. Porque Moisés não é você. Deus estava dizendo, sou eu. É a respeito de mim. Eu posso tudo. Mas eu preciso de um instrumento na minha mão que se esvazie de si mesmo
e possa dizer: Senhor, usa-me. Não existe limite para o poder de Deus. E não há nada que Deus não possa fazer através de um ser humano que se coloca totalmente nas suas mãos. Então, quando a gente ouve certas coisas, e às vezes parece para mim e para você uma utopia, parece que é uma coisa impossível. Isso não é para mim, eu não chego lá. Né? Isso aí é para outras pessoas. Isso aí está em outro nível. Isso é fora da minha realidade. Isso não é mundo real. No mundo que eu vivo hoje, no mundo em que eu estou, isso aí não funciona. Então você não entendeu que não é a respeito de você, é a respeito do Deus que chamou você. Tudo que você tem que fazer é ser um instrumento nas mãos dele. O que aconteceu com Moisés? Moisés não tinha fé. A experiência dele, ele não tinha fé, porque ele não tinha experiência. E Deus, no seu amor, na sua misericórdia, ao chamá-lo, estava disposto a tudo. E aí Deus faz um teste, uma prova com ele, mostra para ele: Moisés, não é você, sou eu. Quer ver um pouquinho do que eu posso fazer? Quer ver um exemplo? Coloca a mão dentro do casaco. Moisés vai e coloca a mão. Quando ele tira, o que aconteceu? A mão dele estava perfeita até aquele momento. Quando ele põe no casaco, tira, ali de dentro da roupa e tira, a mão estava leprosa. Ele ficou assustado. Falou: que magia é essa? Põe de novo a mão. Ele pôs, quando ele tirou, a mão estava perfeita de novo, como era antes, sem doença. Deus não para aí. Pega, e aí ele joga no chão o cajado. Imediatamente, ele se transforma em uma serpente. Ele dá um passo para trás, um pulo, se assusta, e o que acontece? Deus diz para ele: não se assuste, vai e pegue pelo rabo. Senhor, pelo rabo? Tem certeza? Não está enganado, não? E ele vai e pega a serpente pelo rabo. O que acontece? Imediatamente ela se torna novamente um cajado. Então, ele mostrou para Moisés, ele provou para Moisés: não é a respeito de você, sou eu. Moisés, que bom que você entendeu quem sou eu. Realmente você não é nada, não é ninguém. Mas eu sou Deus. Eu posso todas as coisas. O que eu estou dizendo para você parece uma utopia. Parece algo impossível. Não tem como acontecer. E realmente não tem como você fazer essa obra, sozinho. Mas comigo e meu espírito tudo é possível. Tudo é possível. E Moisés foi, pela fé. E pela fé, tudo aconteceu. E que história maravilhosa aconteceu. Então veja, nós limitamos muitas vezes o poder e a atuação de Deus na nossa vida. Somos nós que colocamos o limite. Somos nós, com a nossa falta de fé, falta de experiência com Deus, de um relacionamento com Ele, que limitamos a atuação de Deus. Nós colocamos barreiras, impedimentos, quando nós não cremos que podemos fazer aquilo que Ele pede que façamos. Veja, o melhor e maior exemplo que temos na Bíblia não é o de Moisés. O de Moisés realmente aí nos ajuda a entender, mas é Pedro. Pedro estava no barco. E como a gente sabe, Pedro era meio maluco mesmo. Ele era de um temperamento, uma personalidade impulsiva. Ele vê Jesus andando sobre as águas e, diferente de qualquer outro, ele diz: Senhor, se és tu, diga que eu vou andando até ti. Pode vir, Pedro, sou eu. E ele foi, e ele andou sobre as águas. Ele andou. Ele fez algo impossível para um ser humano fazer. Porque Jesus estava fazendo, e ele creu em Jesus. Jesus disse: venha, e ele foi, e ele andou sobre as águas. E aí, naquele momento, quando a onda veio, ele olhou para o lado, ele vacilou. Você acha que ele perdeu a fé? Ele perdeu a fé em Jesus? Não, em momento nenhum ele perdeu. Sabe por quê? Porque no momento que ele começou a afundar,
Por quem ele chamou por socorro? Salva-me, Senhor. Estou afundando. Jesus veio, estendeu a mão e o ergueu. Ele sabia que Jesus podia fazer aquilo. Ele cria em Jesus. Ele nunca deixou de confiar em Jesus. Ele não creu nele mesmo. Ele não creu na sua própria capacidade de ser usado por Deus. Ele não creu que Deus poderia, naquele momento, fazer o milagre por ele e através dele. E foi aí que ele começou a afundar. Porque ele não creu em si. No momento em que ele estava andando sobre as águas, Jesus estava sobre as águas. Ele creu em Jesus, tanto é que ele foi. Mas ele pensou como Moisés: quem sou eu? Quem sou eu? E ele começa a afundar. Então você, talvez, porque ouve essas mensagens, ouve testemunhos, ouve histórias de milagres, lê na sua Bíblia, né? Você tem entrado em contato com pessoas que parece que têm fé, têm uma experiência especial com Deus, e aí você pensa: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Isso não é para mim. Isso aí parece uma utopia. Isso não faz parte da minha realidade, do meu dia a dia. Bom, o limite quem põe é você. O limite é você quem estabelece. Porque Deus pode todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos dizer isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é quem fortalece você, se é Ele que está diante de você, te conduzindo, como conduziu Moisés, como conduziu a Pedro, você pode todas as coisas. Pastor, do que você está falando? Estou falando todas as coisas. Tudo. Você pode tudo. Não há limite. Não há limite para o poder e a atuação de Deus na sua vida. Leia na palavra de Deus milagres incríveis e maravilhosos. Eles estão ali como exemplos daquilo que Deus pode fazer ainda hoje. E muitos desses milagres eu presenciei, eu vi hoje. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo poder. O que nós precisamos é ter a mesma fé, a mesma confiança. E dizer com compreensão e entendimento: quem sou eu, Senhor? Mas também ouvimos: estou aqui, envia-me a mim. Temos o exemplo de Isaías, temos o exemplo de Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. E assim ele vai nos enviar. E assim ele vai falar e nós vamos ouvir. E nós, que achamos que vivemos num mundo limitado, cheio de pecado, ao nosso redor, podemos ser como o lírio, em meio à lama. Nós podemos ser, se nós tivermos fé, se nós cremos. Que Deus abençoe você. E que você não coloque limites para o poder e a atuação de Deus. Deus pode e vai fazer grandes coisas por você e através de você. Se você crer. Se você não achar que é uma realidade que não é a sua, que não é para você, que é uma utopia. Se você colocar limites e deixar o inimigo colocar isso na sua mente, Deus não vai ter como atuar. Porque como Pedro a gente afunda. Mas se você crer e confiar, se você aceitar e realmente disser a Deus: não é a respeito de mim, é a respeito de ti, do teu amor, do teu poder, Deus pode realizar milagres inacreditáveis, incomparáveis, por você e através de você. Que Deus te abençoe, que você tenha fé. Que você diga como Moisés: quem sou eu? Mas diga: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Fala, Senhor, teu servo ouve, tua serva ouve. Usa-me. Deus vai usar. Deus vai abençoar. Vamos orar juntos nesse momento, pedindo o poder e a bênção de Deus e que Ele nos ajude a não limitar a sua atuação na nossa vida. Querido Deus, nosso Pai, colocamos a nossa vida na Tua mão e pedimos que esteja conosco constantemente através do Teu Espírito e os Teus anjos. Ajuda-nos a ter fé e confiança. Não permita que limitemos o Teu poder, porque o Teu poder é infinito. Não permita que nós duvidemos do Teu amor, porque Teu amor é infinito. Abençoe a cada um de nós, para que vejamos as coisas como elas são e que não tenhamos
não caiamos na tentação de limitar o teu poder e o teu amor por nós. Usa-nos e abençoa-nos. Toma-nos em teus braços e esteja conosco, especialmente nesse dia, nos abençoando e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te dê coragem, fé, perseverança e que você creia nele, porque é a respeito dele, não a respeito de você. Quem sou eu? Um servo de Deus. E Deus pode tudo através de mim. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima vez.